Fala pessoal, bom dia. Vamos atualizar o mercado agora pro final de semana, né? As coisas de ontem para hoje ficaram um pouco mais bearish. Aquela resistência do Bitcoin realmente serviu ela fez efeito, né? Que eu postei ali no grupo, que era um ponto decisivo para o Bitcoin. Dali ele recuperava para dentro e poderia ter uma continuidade de alta se ele vencesse aquela resistência, mas acabou que sentiu a resistência mesmo e voltou a cair, tá bom? No gráfico da dominância ainda estamos aqui testando, né, a resistência aqui desse canal, tá? Mas tudo tem jeito, tá? De que vai ser rompido para cima, né? Então, no meu ponto de vista, esse topo aqui, ó, em 8,13%, né, bem aqui, era um topo muito importante. Rompendo ele aqui, praticamente assim a gente finaliza essa correção aqui em bandeira, tá vendo? Então, tendência de alta, correção em forma de bandeira e agora tá rompendo para cima, né? Então, a chance, tá, de romper esses próximos topos agora que estão aqui para trás é altíssima, né? Então, a dominância ela pode começar a fazer um movimento mais ou menos assim, entendeu? Aí um movimento impulsivo, aí, entendeu? Então vamos ver como que vai acontecer, tá bom? Para invalidar isso, né? Essa semana mesmo, tá? Tem que voltar para dentro do canal. Tem que fazer um movimento tipo assim, entendeu? E pá, voltar para dentro do canal. Então, se isso não acontecer, né? A gente vai ter sequência aí na tendência de queda, tá? Vamos lá ver em Bitcoin como é que tá. Bitcoin, ó, aqui era o ponto que eu avisei aqui no grupo, né? Então deu oportunidade de queda. Tem gente ali que postou que já está surfando. Eu acredito que um take profit interessante, tá? Para esse pessoal que está dentro dessa posição. Agora é um ponto legal de parcial, porque perdeu esse fundo, ó. Perdeu esse fundo aqui, pegou uma liquidez, tá? Então podemos ter um tipo de repique, né? No tempo gráfico menor, né? Tipo, às vezes a gente não sabe, né? Às vezes pode fazer assim, ó, tá? Então, como a gente não tem certeza, tá? Aqui é ponto de parcial. Então, no trade, pessoal, a gente sempre tem que identificar pontos de suporte e resistência. Isso é a chave. A partir do momento que você tomou uma posição, né? Imagina aqui, ó, tá? Tomamos uma posição aqui, short, aqui nesse ponto, certo? Quando a gente toma uma posição nessa resistência ou no suporte, a gente sabe que tem duas possibilidades, né? Ou romper para cima e tomar um stop, ou seguir em direção à sua análise, né? E obedecer. Só que quando a gente toma uma posição em ponto de suporte e resistência, o risco-retorno se torna favorável. Por quê? Porque como a gente está num suporte ou resistência, a gente está com um ponto de stop próximo, né? Quando você colocou aqui, você sabe que você está numa zona de resistência e seu stop teria que ter ficado aqui em 69.500, por exemplo, entendeu? Então você está com o ponto de stop próximo e o risco-retorno fica favorável para você surfar, né? E aí você vai fazer parciais, né? E fechar a posição quando chegar nos próximos pontos de suporte, né? E após coleta de liquidez. Então aqui coletou uma liquidez, né? Sim um ponto de suporte no micro aqui. Acabou de coletar liquidez, a gente pode considerar que ainda estamos dentro desse suporte, né? Porque às vezes coleta só um pouquinho e volta. Então, se você está surfando a posição, bateu aqui, você tem que pensar assim: abriu duas novas possibilidades. Possibilidade número 1, repicar. Possibilidade número 2, continuar a queda. Então, como você não sabe, o ideal é você garantir um lucro, ajustar o seu stop loss. Porque se repicar, vai que ele pega seu stop no prejuízo, entendeu? E aí daí você perde o lucro da sua operação. Se continuar, você surfa a posição. E aí chega no próximo suporte. Chegando no próximo suporte, mesma hipótese, abre duas possibilidades, né? O que você tem que fazer? Garantir mais um pouquinho de lucro, né? Aí vai que sobe, né? Vai que cai, entendeu? Se subir, né, nós vamos ter daí um ponto de resistência, certo? Aí, pontos de resistência, duas possibilidades: vencer ou continuar caindo, né? O que você pode fazer aqui?
né? Se, por exemplo, você está surfando a posição aqui, fez uma parcial aqui, ele foi, continuou caindo, bateu no suporte, certo? Voltou a subir, tocou agora na resistência, você está com a posição desde aqui, certo? O que você pode fazer? Confirmou o topo, mostrou uma quedinha, aumenta a sua posição, vende mais um pouquinho das suas parciais que você fez, e aí pega seu ponto de stop, né? Que poderia, por exemplo, estar aqui, seu ponto de stop ali, por exemplo, né? O stop está no zero, por exemplo, né? Porque já fez parcial, stop no zero. Aí, como recomprou aqui, né? Abaixa seu stop para cá, entendeu? Voltou a retestar aqui, vende parcial de novo, entendeu? Porque vai que ele faz isso aqui, ó, entendeu? Então é assim que a gente opera, é assim que a gente faz trade. Sempre quando toca suporte e resistência, abre duas novas possibilidades e você reavalia se você faz a parcial e ajusta stop ou se você recompra, tá? Então é assim que a gente vai montando as posições, tá? Bom, vamos voltar aqui para análise, tá? Se tiver continuidade de queda daqui para cá, aonde que o Bitcoin pode parar? Tem esse suporte aqui, que tem uma faixa aqui que vai de 64.400 mais ou menos até 62.900, tá? Então essa faixa aqui, ó, né? Só que aí, meus amigos, se ele bater nesse suporte aqui, né, e repicar a partir daqui, eu não acredito que nós vamos ter um repique tão grande, tá? Por quê? Tá? Porque assim, nessa consolidação lateral, veja bem, a gente ia fazendo, né, os fundos ascendentes, tá? Os fundos mais importantes ascendentes e os topos ascendentes, só uma estrutura, tá vendo? Aí aqui, ó, outra estrutura, tá vendo? Então, fundo ascendente, topo maior que o outro, ó. Fundo ascendente, topo maior que o outro. Só que agora, aqui, tá querendo perder, ó, tá vendo? Então, a chance, né, do repique ficar menor e agora começar a fazer estruturas de queda aumentam. Então, por exemplo, se repicar a partir daqui, ele pode fazer, por exemplo, no máximo ali, o repique até aqui, tá? Ou até aqui, no máximo. E aí desenhar uma estrutura de queda, tá? No máximo, é o que eu acho, né? Então, para as coisas, se a gente quer ter um repique maior em Bitcoin, se a gente espera isso, ele tem que reagir agora. Ele não pode perder essa linha aqui, ó, que tá aqui, tá? Que tá aqui nessa faixa aqui, ó, de 65 e 750, tá bom? Porque assim, no meu ponto de vista aqui, ó, teve esse fundo, certo? Que eu marquei aqui, ele voltou, retestou esse fundo, subiu um pouquinho, pegou liquidez já, ó, capturou em pavio aqui e já repicou para cima e voltou. Então assim, a coleta de liquidez já foi pega em pavio aqui, já teve o repique, porém bateu na resistência, né? Então o teste dos touros, né, para querer um repique maior, ele já aconteceu aqui. Por isso, no meu ponto de vista, tem que segurar esse pavio aqui, tá em 65 na verdade, tem que segurar esse pavio em 65 mil. Se perder esse pavio 65 mil, os touros vão falar assim, putz, já tentamos romper para cima aqui, segurar essa consolidação por mais tempo e fazer um repique que vá lá até 76 para cima, né? E não conseguimos e perdemos o fundo da nossa tentativa. E aí, na próxima tentativa, menos touros vão tentar, entendeu? Então vai perdendo a confiança, né? Então é isso que acontece, tá bom? E também vai reforçar a ideia de que essa base aqui que nós temos já foi perdida, né? Porque uma coisa é coletar em pavio e voltar a fechar acima, outra coisa é voltar aqui e começar a fechar para baixo, né? Aí fala assim, não, já perdeu mesmo esse suporte, agora vamos trabalhar com suportes mais baixos. Como esse suporte está muito próximo aqui, né? Não sei não, entendeu? Então a gente pode, às vezes, vamos ver se a gente tem um formato de canal aqui, ó, tá? A gente pode trabalhar um pouquinho mais de tempo aqui dentro desse canal, né? Ó, então, voltar aqui, se perder, a gente tem o suporte aqui, como eu falei, né? Vai bater aqui, entendeu? Vai fazer um movimento assim, rompe para cima, testa a resistência de novo, que tá aqui e blau, tá bom? Então é isso, né? Essa região aqui, ó, de 66.500 vai virar resistência, né? Se tiver continuidade aqui, ó, entendeu? Ele vai virar resistência e vai voltar a descer, tá?
Então isso que a gente vê para Bitcoin aqui, para esse movimento para se desenvolver aí no final de semana, começo da semana que vem, né? De hoje em diante, tá bom? Tendo continuidade de queda, tá? Eu acredito que a gente vai visitar essa região aqui dos 55 a 52, tá? Então aqui seria um ponto interessante também, porque é um suporte lá do passado. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, é um suporte lá do passado daqui, ó. Tá vendo? Então, deixa eu ver. É um suporte, mas é um suporte mais fraco, tá? Então, como que eu identifico quais suportes aqui do passado são suportes bons para sustentar o preço aqui no momento que a gente está? A gente vê que aqui era estruturas descendentes. Então, aqui foi o ponto mais baixo de toda a correção que nós tivemos, certo? E aqui seria o topo mais alto, né, que fez essa estrutura aqui, ó. Ok? Então, qual foi o fundo que rompeu esse topo? Aqui, ó, vamos abaixar aqui. Fundo que rompeu esse topo aqui com força foi aqui, ó. Então deixa eu pegar essas linhas aqui e dar uma apagada, só marcar aqui, ó. Foi aqui e aqui, ó. Então foi essa região aqui, ó, tá? Que pintou, né, força para romper esse topo aqui, ó. Porque esse topo foi o que originou o fundo mais baixo, tá? Então aqui nós marcamos aqui uma primeira suporte ou resistência, né? Boa, certo? E essa daqui que a gente marcou agora, essa daqui, ó, ela fez força aqui, não fez tanta, né? Pode ver que foi montando estruturinhas, não fez assim, né? Aquela subida vertical que nem essa, né? E pegou essa liquidez aqui, ó, que não é tão, entendeu? Então ela gera um suporte que não é um suporte assim, nossa, que suporte, é um suporte, né? É um suporte que pode dar algum repique, mas não vejo também um repique muito forte originando a partir desse suporte. Então, ó, então nós temos essa zona e essa zona. Vamos ver aqui no futuro, né? No presente, no caso, ó. Então essa região, ó, foi a região que tentou segurar, ó. Tá vendo? Porque é um suporte lá do passado. Então não apresentou um repique tão grande, assim, tão grande. Mas se você olhar aqui, às vezes deu aqui, ó, quase 20% pegando amplitude total, né? Mas estamos em uma tendência de queda. E a próxima aqui pode segurar mais um pouquinho. Então, às vezes, temos que fazer um movimento assim, né? Pá, vai vir aqui, entendeu? Pá. E aí, meus amigos, aí vai continuar na queda, né? Beleza? Vamos ver como vai se desenvolver, então, a Bitcoin aí nos próximos dias, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar aqui do preço, nesse momento. Abordei as principais possibilidades bearish e a possibilidade bullish, no meu ponto de vista, tá? Ele teria que segurar, né, essa região, como eu falei, a partir daqui já iniciar um repique, né? E também a gente vai ter uma possibilidade bullish aqui nessa região, bullish em tempo gráfico menor, tá? Né? Um tradezinho aqui, aqui também, tá? Mas lembra que qualquer repique, né? Repique aqui, por exemplo, repicou aqui, nessa região aqui, ó, resistência, volta a cair. Se repicar aqui, essa região aqui, ó, resistência, volta a cair. Então, do meu ponto de vista, é isso aí, a Bitcoin por hora, tá bom? Repique, faz um long com um take curto, bateu em resistência, fecha a operação, procura um ponto de stop no micro, shorta e surfa. E orders, ó, tá muito fraco, né? Na análise que eu fiz, eu esperava que esse repique fosse chegar até aqui em cima. A gente tava mais ou menos nesse ponto aqui, ó, na última análise de orders, né? Eu pensei assim, aqui tem uma resistência bem aqui, ó, aqui tem uma resistência, mas ela já foi tocada aqui, né? Quem sabe vai numa resistência maior que tem aqui em cima, né? Se você desse um zoom, ó, mudar o gráfico, tá? Aqui, ó, tinha um order blockzinho aqui, né? Olha lá. Então, quem sabe ele volta lá e cai dali, mas não. Foi essa mesma resistência aqui do passado aqui que já foi testada, ó, bateu ali e já caiu. Então, nem teve força para pegar um pouco mais de liquidez de shortados, já caiu. Então, análise de orders aqui, essa região aqui
é aquela mesma região ali do Bitcoin que eu falei que, né, tá perdendo, não poderia perder. O teste aqui do pavio, ó, para a origem da força, já foi a chance dos touros e agora voltou, os touros estão desanimando, tá? Então, os touros não querem entrar agora em posição sem perder esse fundo aqui, ó, 176 bi, tá? Porque o ideal é que perca ele para tentar uma reação, né? E aí, gente, fica feio. Aí eu tentaria de novo, talvez, uma posição aqui, ó. Tá? Vamos marcar aqui, ó, 164.4 bi, 164.5 até 162.5, tá? Essa região aqui teria que dar um repique em altcoins aqui, tá? Então, se chegar aqui e marcar fundo, a gente pode ter um repique em altcoins para surfar ali no tempo gráfico de 4 horas, mais ou menos, uma posição long em altcoins. Mas para isso temos que ter stop definido. Quem está shortando altcoins, tá, vai fazer uma parcial usando orders como referência. Assim que orders capturar aqui 167, tá, você já tem que ter feito a sua parcial e ajustado o seu stop, tá bom? Então, acho que é isso. E daí vai surfar até aqui. Aqui eu acho que talvez seja interessante fechar, né? Fechar a posição de altcoins. Ó. Tem esse canalzão aqui. Quer ver? Tem um canal em Bitcoin, tá? Que não foi confirmado ainda, mas pode confirmar. Deixa eu desenhar para vocês. Aqui, ó, o padrão gráfico é assim, né? A gente desenha, depois redesenha e aí vai indo. Deixa eu ver. Ó, o padrão gráfico que eu desenhei aqui em Bitcoin, né? A gente tava usando Bitcoin, quer ver? Era um canal, certo? Assim, ó. Pegando aqui da base como referência, ó, da base como referência, né? Aqui nesses fundos e aí projetando para cima, né? A gente tava aqui, certo? Esse canal aqui, ó, tá rompendo. Fechou? Mas agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar os topos como referência. Ó, os topos como referência. E vou projetar até esse fundo aqui, ó. Até o fundo lá, importante, que é o fundo aqui, ó. Pá. Tá vendo? Então agora que a gente está em cima da LTA do canal. Então por isso que eu falo. Existe uma chance pequena ainda de repicar aqui, pequeno, existe, tá? Mas é isso aí. Deixa eu ver, no começo do vídeo tocou um alarme aqui de BABA, né? Vamos ver como é que tá BABA. Porque, ó, BABA foi uma ação, tá, que desvalorizou muito, né, aqui no passado. Nessa região aqui eu fiz um DCA em BABA, fui fazendo DCA, ó, como eu fiz um DCA desde 2023 nela, tá, mais ou menos. Fiz um DCA e agora que eu vendi esse ano. Vendi aqui, tô sem posição em BABA, tá? E tá tocando nesse suporte aqui, ó, nessa região. Então talvez pegue uma posição aqui. Tocou o alarme. Então tem que ter paciência, pessoal. Ação é diferente de cripto, né? Então assim, a gente tá num momento ruim da Nike, né? Agora, né? Olha lá, Nike. Peraí, ainda caiu. Aqui, Nasdaq, né? Tá num momento ruim, mas no meu ponto de vista, se você tem mentalidade para segurar, aqui tá os pontos de compra: 40, né? 26, 12, vai comprando nessa região aqui, vai comprando. Eu já fiz uma comprinha aqui, ó, uma comprinha pequena. Vou deixar as compras mais pesadas aqui. E eu não acredito que vai bater aqui e vai reverter cedo, rápido, entendeu? Vai ser um processo lento, possivelmente vai marcar um round bottom, né? Vai fazer não sei se chega até aqui, tá? Tô especulando, mas digamos, vai fazer um round bottom e aí vai voltar, entendeu? Então, claro que o desenho é muito longo, né? Não vai até 2035, tá? Mas assim, às vezes fica uns 2, 3 anos, tá? E vou deixar lá. Pago uns dividendozinhos, deixo ali na minha carteira, entendeu? É trade no tempo gráfico mensal, tá? Mas eu tenho essa paciência de fazer isso em estoques. Já fiz isso também em 3M, tá vendo? Ó, olha só, 3M teve um processo
bilionário lá no passado, de uns produtos que estavam fazendo mal, e teve toda essa queda aqui desde o topo histórico, caiu até aqui, ó, essa região aqui do DCA que estava marcado. Isso aqui faz tempo, eu comprei aqui, ó, em 2022, comprei aqui, ó, 2022, começo de 2023, bateu aqui, me desfiz, ó, fez um baita lucro aqui, mais ou menos, tá, de, ó, 80% mais os dividendos, né, em dólar. Então tá interessante, então são oportunidades boas, tá, que pagam bem, de maneira segura, só ter paciência. Do meu ponto de vista, deixa eu ver se tem divergência na subida. Ó, tem divergência na subida. Meu ponto de vista aqui na 3M, né, ponto de compra interessante seria aqui nessa região, tá, vai voltar aqui, né, 105 a 97. Essa região aqui está interessante de pensar em comprar. Até de novo aqui, viu? Se eu voltar aqui em 77, compro de novo. Então, eu só vou comprar aqui quando chegar aqui. Vamos ver como é que tá a Nasdaq. Tá? Vamos ver. Ó. Sentindo a resistência, igualzinho, né? Fez o fundo aqui, deixa eu ver. Esses fundos aqui, ó, caindo sem divergência bull, né, por hora. Então, sentiu essa resistência aqui, tá devolvendo, né? Essa região aqui, ó, que repicou aqui, é essa região que tem esses fundos nivelados e esse outro fundo aqui. Então, toda essa região aqui é uma região que tá tentando segurar o preço, né? Mas eu acredito que a gente vai perder essa região. No passado, eu achava que Nasdaq poderia ter um repique para coletar esses topos aqui e aí cair. Eu queria que fizesse isso aqui, ó, pá, e aí caísse. Aí a gente faria uma queda mais rápida. Mas não coletou lá e caiu antes, né? E já perdeu essa linha aqui, ó, tá? Então, eu acredito que agora Nasdaq vai querer pôr... vai entrar em efeito esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Adam e Eve inverso. Tá? Vai entrar em efeito isso aqui. E aí, possivelmente, se o padrão estiver certo, né, nós vamos pegar toda essa amplitude aqui e replicar para baixo na queda. Tá? Aqui não cai nenhum suporte. Deixa eu ver, um pouquinho mais para baixo. Tá? Deixa eu ver se não pega daqui, ó. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Ó, vai dar mais sentido, ó, vai cair certinho nesse suporte. Então, pra mim, o alvo de Nasdaq é nesse suporte aqui embaixo, ó. Tá? 21 mil, 22 mil, você pode colocar um pouquinho de folga. De 22 mil até 21 mil. Tá? Toda essa região aqui, para mim essa região aqui vai ser a região de alvo da queda. Quando chegar aqui, aí a gente tem que ficar esperto também no mundo cripto, né? Porque aqui pode replicar mercados internacionais e pode replicar cripto também, tá? Bom, ó, aqui também tem possibilidade de DCA em Hood, né? Robinhood, tá? Ação. Compra aqui onde a gente está agora, né? Mas como o mercado internacional está começando a cair, se quiser comprar, compra pouco, tá? Compras mais pesadas para mim vão estar aqui, ó, nessa região aqui de 50, né, a 45, essa região aqui, tá? Então vai, e até aqui pode vir até aqui, ó, nessa região aqui pode vir também 39. Então até marcar aqui. Então são pontos para fazer DCA em Robinhood, tá? Para comprar e deixar rolar, né? Vamos ver assim, ó. Tá? E assim, cada um tem um estilo de trade, né? Meu, tá? Quando que eu faço DCA e quando que eu não faço DCA? Eu só faço DCA em spot e em ativos que eu confio a longo prazo, ou seja, ações principais, Bitcoin, Ethereum, né?
a cripto assim que já passaram por multiciclos, né? Cripto forte, né? Ethereum, BNB, tá? Bitcoin. Agora outras criptos não faço DCA, né? Tá? Em futuros faço DCA raramente futuros, tá? Não, normalmente eu prefiro ter uma entrada, o ponto de stop e acabou, ou vai ou não vai, né? Se eu fizer um DCA, é um DCA assim, próximo, tá? Como assim próximo? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, imagina que a gente fez uma estrutura assim, tá? Estamos subindo, tá? Tendência de alta, fez topo, né? Pera aí, deixa eu redesenhar. Tava na queda, fez assim, subiu, fez assim, subiu e aí inverteu. E agora eu falo assim, opa, quero pegar um fundo ascendente para continuar a tendência de alta, certo? Aí aqui, ó, tem o order block, beleza? Onde que fica o stop da operação? Vai ficar aqui embaixo, aqui, certo? Então imagina que o preço vem e faz assim, ó, deu gatilho, comprei, entendeu? Aí vai que ele faz assim, ó, e veio aqui, tá próximo do meu stop, mas aqui ele fez um ombro, cabeça e ombro de novo, né? Aí eu compro mais uma aqui, ó, entendeu? Aí eu compro mais uma aqui. Só que quando eu faço isso, eu já sei que tem essa possibilidade. Então nessa primeira aqui que eu comprei, eu não compro pesado, porque é assim, vai que cai, entendeu? Daí eu compro mais uma aqui. E o stop está aqui no mesmo lugar, né? E aqui eu compro um pouquinho mais pesado. Aí meu preço médio, né? Por exemplo, poderia ter ficado tipo aqui, ó, tá? E aí eu surfo, né? Aí o preço médio ficou aqui, o stop está aqui. O que eu faço? Eu pego assim, entendeu? Calculo a distância do meu stop do meu preço médio, jogo para cima, aqui, tá? E agora aqui ficaria meu alvo de risco retorno 1. Se ele bater lá, pegou meu take. Já embolsei 60% da posição. Fiquei com 40%. Aqui eu comprei mais pesado. O stop estava próximo. Aí o que eu faço com o meu stop? Né? Subo ele para cá. Então assim, se voltar no meu stop, eu vou ter um prejuízo menor, porque eu subi o stop. E ainda garanti lucro na minha parcial de 60%, então eu ainda fiquei com lucro na operação, porque agora meu stop subiu, entendeu? Porque vai que aqui sente essa resistência e volta a cair, entendeu? Vai que acontece isso, entendeu? Então me protejo. Aí, se continuar subindo, aí eu surfo com o resto, surfo só com 40%. É assim que eu faço. Eu sempre faço 60% no take 1 para 1. Só não faço 60% no take 1 para 1 quando eu vejo que tem uma ineficiência grande, que a gente entrou numa região de ineficiência, o preço pode dar uma explodida para cima ou para baixo e a resistência está lá em cima. Daí eu falo, pô, agora entramos numa zona de vácuo, o preço vai andar. Mas tirando essa situação, é take no 1 para 1 para zerar o risco e subir o stop, tá? E aí, conforme o que eu vou fazendo com o meu stop? Aí eu vou subindo o stop, né? Aí imagina que faça assim, ó, né? Rompeu aqui, voltou, marcou um fundo, rompeu aqui de novo, entendeu? Ele foi, voltou e foi de novo. Aí eu pego o meu stop, subo pra cá, né? Aí vou fazendo assim. Aí vai que ele, depois vai que ele faz assim, rompe de novo. Aí eu pego o meu stop, entendeu? E subo pra cá, tá? Opero dessa maneira, vou subindo o stop. Aí quando bate o preço numa resistência macro importantíssima, né, que fala, essa resistência é forte, quer saber? Daí eu fecho a operação, né? Então é assim que eu vou fazendo, tá? Sempre colocando o stop na liquidez externa, tá? Então é isso aí, pessoal. Então o vídeo ficou vídeo de análise, um pouquinho de aula de operação, né? Uma passada em Nasdaq aqui, numas opções, falando um pouquinho de DCA, né? Então cripto não faço DCA dessa maneira que mostrei para vocês, porque cripto é muito mais arriscado, né? Cripto faz assim, ó, pum, pum, e volta lá. Então
Fica horrível fazer DCA num ativo assim, tá? Pessoal, eu vou dar uma viajada aí final de semana, então eu vou ficar um pouco off, por isso que eu fiz esse vídeo hoje. Então volto aí com as análises lá por terça-feira da semana que vem. Um abraço.